Sim, já chegamos ao 5º episódio. Estamos agora em Jaú. Numa noite daquelas, a gente acertou de que iríamos para Jaú. O Reginato Júnior iria me levar para apresentar ao diretor da Rádio Jauense, o Alides Fabres, diretor Alides Fabres. Chegamos em Jaú, fiz um teste, o pessoal estava todo preparado me esperando, né? O Reginato tinha preparado lá o pessoal. Então eles fizeram o teste, todo mundo ficou lá na técnica e eu então gravei o que tinha que gravar, me deram alguma coisa para eu fazer, gravei. E depois de terminado o teste, entrou no estúdio um amigo lá da rádio, um cara super bacana, porque até então eu não o conhecia, era o Ivan. O Ivan tinha uma mania assim de imitar, às vezes, assim, um gay, né? E ele chegou assim, eu tô lá no estúdio, né? Tudo tenso, porque afinal de contas, enfim, era um teste que eu estava fazendo e poderia mudar a minha vida ali, como de fato acabou mudando. E vem o Ivan, me cumprimenta e dá uma quebra de mão assim. Eu falei, ai, minha nossa. E ele caiu o lápis. No que ele foi pegar o lápis, ele meio que sentou assim. Eu falei, aí todo mundo lá do outro lado rindo. E aí o Ivan se apresentou, na verdade era um tremendo de um gozador, e que me deixou ali naquela hora totalmente perdido. Bom, eu fui aprovado nesse teste. Tanto o Ivan era bacana, como era amigo também do diretor Alides Fabres, que eu não sabia quanto pedir, porque eu estava deixando a minha casa. Eu estava cortando os laços de família, não os laços de família, estava cortando aquele laço de trabalho, né, de dinheiro. Então eu ia trabalhar só na Rádio Jauense. E eu não sabia quanto pedir. Aí o Ivan um dia me chamou lá no bar dele e falou assim, olha, pede X reais, X cruzeiro, né? Na época era cruzeiro, tal, porque eu tenho certeza que o Alides aceita, tal. Mas, na verdade, eles já tinham se acertado, ó, fala pro menino pedir isso, tal, que eu, né? E eu cheguei a pedir o tanto que o Ivan falou, e na hora o Alides concordou, e eu fui contratado. E cheguei na minha casa e falei, mãe, eu encontrei agora um trabalho, eu vou só trabalhar na Rádio Jauense, vou fazer um programa do 12h às 4h, e é assim. Então ela falou assim, poxa, mas você vai me deixar, você vai deixar aqui a sorveteria e tal. Eu falei, mãe, mas eu sempre gostei de rádio, eu sempre quis rádio. Então, falou, bom, então tá tudo bem, você trabalha no rádio, você não ganha mais nenhum dinheiro aqui da sorveteria, mas vai ter a sua cama arrumada, vai ter o seu prato de comida, não tem problema. Então eu todo dia, eu ia para Jaú. Todo dia eu pegava o ônibus às 11h20 na estação rodoviária de Barra Bonita, com destino a Jaú. E lá eu começava ao meio-dia, porque Jaú e Barra Bonita é bem pertinho. Então eu começava o programa ao meio-dia, ia até às 4h. Nessas vezes em que eu pegava o ônibus em Barra Bonita para ir para Jaú, tinha uma banca de jornal, e nessa banca de jornal uma pessoa com quem eu acabei fazendo amizade, porque eu ficava esperando o ônibus, né? E ela sempre ouvindo um cara chamado Barros de Alencar. Ela ficava ouvindo ali, sabe, ali no rádio, e ela ficava ouvindo o Barros. E eu ficava ouvindo com ela o Barros até chegar o ônibus. E o Barros de Alencar entrou na minha cabeça. Bom, enfim, fui para Jaú e trabalhei ali durante um tempo. E foi em Jaú que eu comecei a conhecer um novo universo, um outro universo, né? Enquanto Barra Bonita era uma rádio um pouco menor, a cidade um pouco menor, Jaú já maior, a rádio, inclusive, com mais história, com uma história muito grande, BRG7, Rádio Jauense, da rede Coligadas de Rádio, Dr. Ulisses Newton Ferreira, né, o dono, fundador dessa rede de rádios na época. Então, Jaú tinha a história. E eu comecei, então, a fazer o trabalho, e foi aonde eu entrei em contato, eu comecei a ficar em contato com algo que foi novela. Porque a Rádio São Paulo, em São Paulo, era uma rádio estritamente de novela. E ela era a cabeça de uma rede de 30 e tantas emissoras, e em todas as emissoras passava-se novelas, como se hoje passa em televisão, passava no rádio. Então, lá em Jaú,
em algum momento do programa, nós tínhamos que transmitir a novela. E a gente ficava, não podia sair do estúdio, né, por uma determinação lá do diretor, não pode sair do estúdio, então ficávamos ouvindo aquelas novelas. E fiquei criando aqueles universos, aquele mundo, sabe, das novelas de rádio. Talvez isso mais tarde tenha até contribuído para que eu desenvolvesse também o meu próprio trabalho, que foi a Sessão da Saudade, que não deixa de ser uma novela. Então, em Jaú, esse primeiro contato com o rádio, um pouco maior, né, maior, bem maior, numa cidade maior e com pessoas realmente diferentes daquelas com as quais até então eu tinha convivido. Nomes do rádio mais fortes e daí por diante. E foi na Rádio Jauense que eu conheci pessoalmente, já que eu conhecia pelo rádio, mas pessoalmente o Campinho. Campinho era um apresentador sertanejo. Eu até diria que ele antecedeu o Zebétio. Era um Zebétio, só que antes do Zebétio, lá no interior, que era o Campinho. Então ele tinha aquela coisa de a charrete, ô Bragado, para Bragado. Tinha tudo que tinha uma fazenda, né? O programa do Campinho. E o Campinho propôs a mim, uma vez trabalhando lá na Rádio Jauense, ele falou assim, olha, por que a gente não faz aí? Ele tinha já uma experiência desse trabalho e propôs a mim o Lari Larai contra o Iê Iê Iê. Vamos fazer uns espetáculos por aí? Então nós fomos das regiões ali em torno de Jaú, nos circos, fazendo o Lari Larai contra o Iê Iê Iê. Iê Iê Iê, claro, era eu que tinha aqui 18 anos, acho que nem isso, um pouquinho mais disso, e o sertanejo era o Campinho. Então nós quebramos o pau no circo, de um lado Lari Larai, do outro Iê Iê Iê, Iê 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 de um lado, Lari Larai. Aí no final das contas terminávamos num grande abraço. A guitarra e a viola se uniam, o Lari Larai e o Iê 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 acabava sendo uma festa para os jovens e para os mais idade, isso em todos os circos que nós íamos. Então foi um período bom com quem eu, nesse período foi que eu comecei a travar assim, uma espécie assim de ligação com um público que até então eu não tinha, muito inibido, mas eu era obrigado a me soltar e acabei aos pouquinhos me soltando. Então esse foi um bom momento, realmente que viria mais tarde também me trazer frutos. E foi também na Rádio Jauense, aonde então eu travei conhecimento, ou eu me encontrei, ou entrevistei o meu primeiro ídolo. Quer dizer, naquela época fazia um sucesso muito grande, Paulo Sérgio, o cantor da Última Canção, o cantor que no auge da Última Canção chegaram a dizer que ele imitava Roberto, chegou até passar à frente do Roberto, aí o Roberto gravou um disco chamado O Inimitável, então estava lá o Paulo Sérgio. E eu fui entrevistar o Paulo Sérgio. Puxa vida, um ídolo, né? De repente estava eu ali conversando com o Paulo Sérgio. Passou-se então essa entrevista, passou esse momento. Eu e o Campinho fazíamos então esse Lari Larai contra o Iê Iê Iê, mas obviamente o desejo de crescer. Na estação rodoviária, ou no ponto da empresa em Jaú, havia uma pessoa chamada Zé Maria. Todas as vezes que eu vinha de Jaú, eu descia ali naquela estação. Não era bem uma estação, era uma estação da própria empresa. E quando eu pegava o ônibus, eu também passava ali. Acabamos fazendo amizade, eu e o Zé Maria. E o Zé Maria um dia falou assim, por que ele não vai para São Paulo? Você não vai para São Paulo? Eu falei, eu não conheço, tal, aquela coisa. Olha, eu estou indo para São Paulo. Eu tenho um amigo lá na estação rodoviária de São Paulo. Ele até citou o nome do amigo, Cepolinha. Cepolinha. Falei, bom, tudo bem. Aí ele falou, um dia que eu for para lá, vamos junto, que eu apresento você pro Cepolinha. Eu estou sabendo até que, inclusive, ele está deixando a rodoviária, o serviço lá de falante lá da rodoviária. Eu falei, poxa, que ótimo, né? Então, e pode sobrar até uma vaga para você, disse o Zé Maria. Marcamos o dia, viemos para São Paulo. Foi a primeira vez que eu vim para São Paulo e só fiquei restrito ali à rodoviária, ali perto da Júlio Prestes, ali naquela grande rodoviária antiga, famosa de São Paulo, ali, né, na Duque de Caxias. Conversei com o Cepolinha falou que realmente
estava decidido a ir embora, né, ali da rodoviária para trabalhar numa emissora, para trabalhar numa rádio. Ia deixar aquele serviço de anunciar ônibus que vinham, ônibus que saíam, né? E sobraria uma vaga para mim. Falei, ó, que legal. Dali mesmo eu voltei para Barra Bonita e falei para minha mãe que eu tinha encontrado emprego em São Paulo. Fui lá na rádio Jauense, me despedi do pessoal, que eu também tinha encontrado um emprego aqui em São Paulo. E aí, então, numa outra semana, eu já vim já com o Zé Maria, já para ficar, porque o Cebolinha garantiu que tal dia ele ia embora. Só que quando eu saio de Jaú, saio de Barra Bonita, onde eu morava, de Jaú, onde eu trabalhava, venho para São Paulo, aí já com a mala e a cuia, como dizia no interior, aquelas malinhas bem pequenininhas assim, feita ainda de papelão, que se tomar uma chuva, desmorona toda, com pouquinhas trocas de roupa. Minha mãe fez um bolsinho por dentro da calça, dizendo, olha, lá em São Paulo dizem que tem... Você nem vê quando os ladrões roubam você. Então, ó, eu vou fazer um bolsinho por dentro da calça, onde você vai colocar ali, ó, o dinheiro, tá? E toda hora, então, eu ficava passando a mão para ver se o dinheiro estava aqui. Do jeito que os caras levam o dinheiro da agência, a gente vê, né? Aí então me despedi de todo mundo, a minha mãe falou, poxa, mas você tem que ir mesmo, aqui você tem roupa lavada, aqui você tem um prato de comida, para que você vai se aventurar em São Paulo? Falei, não, mãe, eu quero, é o meu destino, já está um emprego garantido. Quando eu cheguei na estação rodoviária e fui atrás do Cebolinha, eu soube então que ele tinha desistido de sair. Ele já não ia mais embora. Eu falei, mas e agora? Já deixei Barra Bonita, já deixei a Rádio de Jaú. Puxa, estou aqui com a minha mala, Ele falou, mas não deu certo, o que eu pensei, o que eu tinha pensado, não deu certo, e agora eu decidi continuar aqui na estação rodoviária. Aí eu suspirei fundo, falei, tá bom, então, não tem jeito mesmo, não tem jeito, e não há outra possibilidade, não há. Então, me vi com uma mão atrás, outra na frente, como diz o ditado. Pouco dinheiro, algumas poucas trocas de roupa, e perdido. Então, o jeito, então, uma coisa que eu não tinha pensado que ia fazer, e acabei sendo obrigado a fazer, e procurar os parentes, que um mês atrás estiveram lá na sorveteria, lá em Barra Bonita, e disseram, olha, se você estiver em São Paulo, procura a gente. Eu fui lá procurar mesmo, porque desempregado, com um pouquinho de dinheiro, eu tinha que ver agora o que eu ia fazer. Voltar, não iria voltar, sinceramente, não iria voltar. Até por causa de vergonha. Como é que eu vou voltar para o interior dizendo que não deu nada certo? Não, eu ia tentar alguma coisa em São Paulo. Então fui lá, me acolheram e todo dia de manhã eu saía à procura de um trabalho. Mas estava desempregado em São Paulo e sem conhecer São Paulo, totalmente perdido em São Paulo. De agora para frente, era eu e Deus e saber o que ia acontecer. Só Deus sabia.